Governo e credor chegam a um acordo sobre reestruturação da dívida. Menor de 14 anos violada e morta por um indivíduo em Manica. Federação Moçambicana de Futebol garante que a seleção sub-23 está pronta para os próximos 2 jogos. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Um grupo de 4 militares é acusado de matar um jovem e ferir uma criança de 10 anos que se encontra internada no Hospital Provincial de Nampula. Um outro militar terá violado sexualmente uma adolescente de 14 anos. O bairro de Mutavarex localiza-se a poucos quilômetros do centro da cidade de Nampula e fica próximo a um quartel militar. O quartel em causa é este que faz o nosso cenário e a população costuma aproximar-se a esta zona de servidão militar à busca de lenha e de outros produtos para a sua alimentação. Só que nesta última abordagem de domingo terá havido esta confusão em que também provavelmente houve uma violação sexual de uma criança de 14 anos de idade. A menina e a mãe voltavam de mais uma jornada de busca de lenha no final da tarde de domingo, quando foram abordadas por militares que exigiram que a adolescente fosse ao quartel deixar a referida lenha. Já de regresso, a mesma terá sido violada sexualmente. O pai tomou conhecimento, foi ao quartel, envolveu-se em discussão e no dia seguinte, ou seja, esta segunda-feira, 4 militares fortemente armados foram ao bairro atrás do homem em causa. Aqui, a população revoltou-se e começou a confusão que resultou na morte de um jovem de 20 anos de idade e ferimento de uma criança de 10 anos. Chegam na estrada, aqui um dos militares atira para trás, então atinge esse meu sobrinho, esse que teve um ferimento nesse braço esquerdo. Atira mais 2 tiros, parece que faleceu. Faleceu meu filho ontem, vítima da guerra de arma, né? Foi apaleado com militares do quartel. Então, transladaram o corpo para o hospital central. A adolescente confirma a violação sexual. Quando eu estava a chorar, quando eu chorei, ele me coisou, me empurrei, depois eu caí, aí que estava a querer, me tirei roupa. Então fez isso à força? À força. Ele estava fardado? Sim. No momento em que gravávamos esta reportagem, uma equipa do quartel fez-se ao bairro, mas não quis ser filmada. A mesma ia se inteirar da ocorrência. Com a intervenção da nossa equipe de reportagem, a adolescente deu entrada esta segunda-feira nos serviços de medicina legal do Hospital Provincial de Nampula. Se ela já saiu da ginecologia, nesta altura deve estar já no gabinete a ser observada. Faz-se a profilaxia para diferentes doenças como HIV, hepatites ou mesmo para gravidez indesejada que poderá ocorrer. Após isso faz-se o relatório final que o doente leva consigo. No mesmo hospital, visitamos o menino baleado no braço e soubemos do médico que o mesmo foi atingido ligeiramente e esta terça-feira terá alta. O indivíduo está detido no distrito de Macate, acusado de ter morto uma menor de 14 anos em Manica. Já na cidade da Beira, um homem de 56 anos indiciado de violar a filha desde 1993. Cansada dos abusos sexuais do pai, a vítima decidiu denunciá-lo à polícia. O primeiro caso aconteceu em Manica, onde um homem é acusado de ter tirado a vida a uma adolescente. Segundo a polícia, a menina identificou o indivíduo após este tê-la violado, daí que ele decidiu matá-la. Após o ato, a menor identificou o infrator, este que logo de seguida desferiu golpes com recurso a uma faca até a morte. E porque não existe nenhum crime perfeito, a polícia fez seu local e identificou, ou seja, achou
foi no local dos fatos um cartão de eleitor que era usado por este para sua identificação. Mesmo com a suspeita da polícia, um homem nega a autoria do crime. Fiquei espantado ao ouvir que dormi com a finada. No dia que isso aconteceu, eu estava metido em meus biscates. O segundo caso deu-se na cidade da Beira, onde esta jovem de 37 anos de idade conta que desde 1993, a altura em que ela tinha apenas 12 anos, tem vindo a sofrer abusos sexuais por parte do seu próprio pai, um antigo militar. Explica ainda que o primeiro ato ocorreu no distrito de Xeringoma e depois, de forma recorrente, o pai continuou com os abusos sexuais na cidade da Beira. O último caso de incesto aconteceu no domingo passado, de manhã, quando o pai e a filha encontravam-se a sós na residência onde vivem e os restantes membros da família encontravam-se na igreja. Ele levanta, vem dar beijinho, papá. Eu estou sentado. Eu quando levantei, quando eu queria sair, é quando ele me pega. Começa a me pegar, eu não tinha como gritar porque ele me fechou a boca. Eu também com aquele medo, porque ele mesmo quando assusta, dá medo mesmo. Eu com aquele medo, ele me pega, me tira a roupa, abre a calça dele, faz o que ele queria fazer. Não consegui se portar. Tirei para fora. Falei para minha tia, tia, papá me fez isso. Eu agora estou a correr para a esquadra porque eu estou cansado. Como que eu vou viver disso tudo que eu estou a passar? Ela me proibiu, não pode ir na esquadra. Você quando pôr preso teu pai, você quando põe preso teu pai, você há de ir aonde? Para acabar com os abusos, a vítima dirigiu-se à polícia e esta deteve o indiciado, que nega as acusações. Somente estou a sofrer como herdeiro dessas coisas que eles, as duas pessoas, estão contra mim para poder herdar, porque já prometeram que vamos te pôr preso, para que a gente poder também ter um bocadinho de cobrar e a gente sobreviver. Após investigações preliminares, a polícia concluiu que houve contacto sexual entre o pai e a filha. As autoridades em Nampula procuram aferir a legalidade da documentação de exploração de recursos florestais apresentada na ocasião pelo motorista do caminhão que transportava 86 touros de Umbila e do Gilé, na província da Zambésia, com destino na Cala Porto. As licenças estão com prazos expirados e algumas apresentam datas de validade prorrogadas. Até esta terça-feira, o caminhão que transportava 86 touros de espécie Umbila permanecia na ponte sobre o rio Mutumote, que não resistiu ao peso e cedeu. Com esta situação, o trânsito ficou condicionado e teme-se que fique interrompido a qualquer altura em caso de chuvas. Do sinistro não há registro de óbitos. O motorista do caminhão foi conduzido às celas do Comando Distrital de Angoche. Não tenho muita coisa para falar, sou simples motorista. Aquelas horas das 4 horas de madrugada, então conseguiu já a entrar o carro. Eram 3 cavalos, então este que estava à frente, logo quando aconteceu esse problema com o cavalo que estava à frente, os dois recuaram. Porque não havia transibilidade aqui, porque para uma pessoa sair do outro lado para outra margem será muito difícil. Autoridades procuram confrontar os dados e aferir a legalidade da documentação apresentada pelo motorista que durante o percurso procurou despistar a equipa de fiscalização. O mesmo recusou-se a exibir a sua carta de condução. Não trouxe nenhum documento, nem carta, nem livrete, e trata-se de um dano que prejudica o próprio país. Este caminhão vinha da Zambésia, Gilé. Passou em algures, não se fez apresentar, não tem nenhuma fiscalização da polícia nem dos agentes policiais. Acho que ele estava em fuga. Sim, então chegando na ponte, nós identificamos, estão casos prováveis, excesso de velocidade e o peso do próprio produto que eles transportavam. Temos a ponte calculada para 24 toneladas. Se formos a calcular, traziam 86 touros. Acho que possa haver excesso dos quilos. Esta licença expirou dia 4 de agosto, mas nota-se aqui uma prorrogação até dia 31 de 12 de 2018. Temos que entrar em contato com a Zambésia para perceber esta prorrogação. Ao proprietário do caminhão será imputada a responsabilidade pela reposição da ponte metálica no rio Mutumote. A via é usada como corredor para o transporte de madeira,
para Nacala Porto, quer pelos madeireiros furtivos, quer pelos licenciados. A Autoridade Tributária de Moçambique apreendeu na cidade da Beira um caminhão-cisterna que transportava 36 mil litros de gasóleo, cuja origem e destino são duvidosos. A mercadoria pertence a um cidadão somali que está a evitar contacto com as autoridades. Este caminhão-cisterna que transporta 36 mil litros de diesel foi apreendido no passado dia 31 de outubro pela Autoridade Tributária de Moçambique, na cidade da Beira, pelo fato das declarações do suposto proprietário e do motorista não condizerem com a documentação. Inicialmente fora declarado como uma mercadoria em trânsito para o Interland. Num trabalho de perícia feito pelas autoridades aduaneiras, constatou-se que havia muitas divergências nas declarações. Portanto, o livro de registro constava que o caminhão ia para Zimbábue, mas no despacho de trânsito constatou-se que o caminhão ia para a Zâmbia. Portanto, começa aí uma divergência e fora o fato de constatarmos também que as condições de documentação do motorista não conferia como quem fosse viajar para o estrangeiro, para o Interland. Para a Autoridade Tributária de Moçambique, está-se perante um presumível caso de descaminho. Fica difícil saber efetivamente onde que ia ser descarregado esse combustível. Portanto, os infratores normalmente não vão revelar onde iam deixar o combustível. Mas tudo indica que este combustível seria, digamos assim, descarregado ou introduzido ilegalmente no território nacional. A questão do trânsito falso é um calcanhar de Aquiles e por isso mesmo as autoridades têm estado a fazer o seu trabalho de forma intensa para podermos estancar a situação de trânsito falso, sobretudo dos combustíveis. A mercadoria está avaliada em cerca de 1,5 milhão de meticais. Os proprietários não se pronunciam até hoje, portanto, o dono desta mercadoria é um suposto cidadão de nacionalidade somaliana, que até o momento não se pronuncia. Portanto, a autoridade tributária está a fazer o trabalho para identificar efetivamente quem é o proprietário desta mercadoria. Neste momento ainda não se apresentou, portanto, desde a apreensão deste caminhão até o momento os proprietários ainda não se pronunciaram. A Polícia da República de Moçambique em Nampula neutralizou quadrilhas que protagonizavam assaltos, roubos e aterrorizavam munícipes com recurso a katanas, machados e outros objetos usados nos atos criminais. Na sua posse, a PRM recuperou diferentes bens. As quadrilhas atuavam em diferentes pontos da cidade de Nampula, onde, por meio de instrumentos diferentes, com destaque para katanas, machados, assaltavam munícipes e arrombavam residências, apoderando-se de vários bens. Eu consegui roubar 2 plástimas num armazém. Isto é por causa das drogas, porque o que me traz aqui realmente são as drogas, não é o roubo que eu fui fazer à MCL. Para a PRM, este é o resultado do trabalho que está a ser realizado para devolver o sossego e a tranquilidade aos residentes de Nampula. Estamos diante de 4 grupos de criminosos. Estamos a tirar miliantes das ruas, estamos a diminuir o índice de criminalidade nas nossas urbes e o trabalho da polícia irá continuar para garantir que todos esses indivíduos que têm tirado sossego da nossa sociedade aqui na província de Nampula sejam responsabilizados pelos atos que vêm cometendo. Na posse dos detidos, a PRM recuperou diversos bens, como televisores, celulares e uma motorizada. O governo moçambicano chegou a um acordo de princípios com 4 instituições detentoras dos títulos da chamada dívida oculta. O acordo alarga o período do pagamento, com um capital a ser liquidado a partir de 2029, com base nas receitas do gás da bacia do Rovuma. O acordo anunciado pelo Ministério da Economia e Finanças, através de um comunicado divulgado no seu site oficial, define novos termos de reestruturação de 726 milhões 524 mil dólares que deviam ser pagos até o ano 2023 a uma taxa de juros de 10,5%.
Os termos acordados determinam a extensão do período de pagamento da dívida para mais 10 anos, ou seja, a maturidade passa de 2023 para 2033. Para o efeito, o governo compromete-se a emitir, no início do próximo ano, novos títulos da dívida e uma série de instrumentos de valorização que estarão associadas às receitas fiscais dos projetos de gás da bacia do Rovuma. Os novos títulos terão um valor nominal de 900 milhões de dólares que deverão ser trocados pelos atualmente detidos pelos credores. A partir do primeiro trimestre do próximo ano, o governo promete retomar o pagamento dos juros equivalentes a 6% da dívida. A partir de 2029, prevê iniciar o pagamento anual do capital, aplicando para o efeito 5% da receita fiscal de projetos de gás natural da área 1 e 4 da bacia do Rovuma. Os credores com os quais o governo fechou este acordo representam 60% dos detentores dos títulos da dívida soberana, faltando chegar a entendimento com os restantes, que detêm a maioria do valor absoluto em dívida. A formalização deste entendimento está agora condicionada ao acordo entre as partes sobre a documentação mutuamente satisfatória, definindo os termos detalhados da reestruturação, incluindo a implementação e a obtenção pelo Ministério de todas as aprovações parlamentares e governamentais necessárias em Moçambique. O Presidente da República exige cumprimento rigoroso das normas que regem a construção civil no país. Para Filipe News, as obras públicas não podem ser executadas por simples curiosos. Noite de gala em Maputo. Foi desta forma que a Federação Moçambicana de Empreiteiros homenageou na noite de segunda-feira as empresas construtoras e individuais que mais contribuem para o crescimento do setor de construção civil no país. No calor das premiações, o Presidente da República subiu ao pódio e deixou recados que aqueceram ainda mais a sala, maioritariamente preenchida por homens da construção civil. Não optar por preços baixos, sem margem de risco, como forma fácil apenas para ganhar os concursos, porque muitas vezes essa é a razão por que não honram os vossos compromissos. Evitar a fixação de prazos demasiado curtos como forma de impressionar os donos de obras e não aplicar materiais de baixa qualidade porque desvaloriza o vosso desempenho e esforço. Devem ter o domínio dos regulamentos em vigor no país, para que as obras em Moçambique não sejam erguidas por simples curiosos sem obedecer às exigências técnicas. Melhorar os critérios de avaliação dos concursos, não se baseando apenas no menor preço, mas sim no critério que melhor qualidade técnica ou critérios conjugados, e deixar de pressionar os prazos simplesmente para assegurarem as festas das inaugurações. O chefe de Estado defende parcerias sustentáveis entre construtoras nacionais e estrangeiras, como forma de assegurar a qualidade das obras. Elas não devem ser encaradas como concorrentes, mas sim como empresas parceiras para a promoção do conhecimento e do crescimento do setor de construção no nosso país. A 6ª Gala Anual da Construção Civil foi promovida pela Federação Moçambicana de Empreiteiros e serviu ainda para o lançamento da revista Construir Moçambique. E a Federação Moçambicana de Empreiteiros diz que o governo já está a pagar as dívidas em atraso com as empresas de construção. O governo anunciou em outubro o início de pagamentos em atrasos da dívida com o setor privado relacionado com o fornecimento de bens e serviços. Na altura, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, fez saber que o maior estoque da dívida era com empresas de construção civil, cuja sua maioria se encontra em situação de falência iminente. Um mês depois, a Federação Moçambicana de Empreiteiros diz que o pagamento das dívidas está a ser feito dentro do programado. Já há bom sinal, portanto, temos relatos de empreiteiros ao nível do país que já estão a receber alguns pagamentos que tinham em atraso com o Estado. E acreditamos que o trabalho está sendo feito e com a promessa que o governo nos deu, que até o final do ano vai pagar um
um certo montante e acreditamos que isso vai ajudar também as empresas a reerguer-se. Apesar dos pagamentos das dívidas, nem tudo vai bem nesta associação, que conta com cerca de 150 construtoras. Algumas empresas não conseguiram honrar com seus compromissos, nomeadamente pagamento de cotas. Temos estado a trabalhar no sentido delas pagarem cota, porque são as cotas que sustentam a Federação. O vice-presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros falava esta segunda-feira à margem da 6ª Gala Anual de Construção. O Estado arrecadou uma receita de 152 mil milhões de meticais de janeiro a setembro, dos 232 mil milhões previstos para este ano. Além do balanço da execução do Orçamento do Estado, o Conselho de Ministros aprovou hoje a ratificação do Acordo de Combate à Criminalidade assinado entre Moçambique e Bielorrússia e o regulamento sobre a produção do caju. A execução do Orçamento do Estado para o presente ano ocorreu num ambiente de racionalização da despesa pública, bem como no quadro de esforço de melhoria da capacidade de arrecadação de receitas do Estado. Em termos de desempenho, olhando para os principais indicadores, para o período em referência, portanto referimos a janeiro a setembro do presente ano, há que dizer que o PIB cresceu em 3,4% de um plano global de 5,3% previsto para o ano de 2018. Portanto, este indicador já demonstra a melhoria, portanto, do desempenho da economia nacional. Em termos de receitas, as mesmas cresceram em 15% e as despesas em 11,8%, sendo que, no âmbito da despesa, foram priorizados principalmente os setores econômicos e sociais e a execução global situa-se em 62,8%. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que homologa os topónimos, infraestruturas, vias de acesso e unidades administrativas das cidades de Maputo e Chimoio e das vilas de Ulongwe, Maganja da Costa e Malema. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica o acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República da Belarus sobre a cooperação no domínio da prevenção da criminalidade, assinado em Maputo no dia 30 de outubro de 2017. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que aprova a revisão do Sistema Nacional de Arquivos do Estado, SNAI, e revoga o decreto número 36/2007 de 27 de agosto. Com esta revisão, o Governo pretende garantir a contínua preservação da memória institucional da administração pública, sem prejuízo do processo de transformações e da necessidade de adequação deste sistema ao quadro atualmente vigente, nomeadamente a Lei do Direito à Informação e a Lei das Transações Eletrônicas. O Jornal da Noite vai, a esta altura, observar uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Os ataques armados em Cabo Delgado estão a gerar alguma sobrecarga, parte dos órgãos da Justiça que já pedem uma ajuda especial parte do Governo devido à complexidade e sensibilidade do caso. Para os órgãos de justiça em Cabo Delgado, os ataques armados exigem uma atenção especial do Governo por se tratar de um caso histórico e sensível devido ao tipo de crime e complexo devido ao elevado número de arguidos. A preocupação foi apresentada pelo diretor provincial de Justiça durante as comemorações do Dia da Legalidade. A avalanche de indiciados e a peculiaridade deste caso
tem colocado uma enorme pressão sobre os vários setores que compõem o sistema da administração da justiça da província. Daí a necessidade do governo, a todos os níveis, continuar a olhar para o setor com a devida atenção, dada a sensibilidade e excepcionalidade do caso, que, pese embora ações de combate, têm renitentemente prevalecido. Na ocasião, o governador de Cabo Delgado, Júlio Paruque, reconheceu a preocupação e as dificuldades dos órgãos de justiça, mas mesmo assim espera que os culpados sejam aplicadas penas exemplares. As nossas populações têm razões para depositar a expectativa na condenação exemplar dos criminosos e a emissão de uma mensagem forte de reprovação e dissuasão destas práticas. O julgamento do caso Ataques Armados em Cabo Delgado iniciou no dia 3 de outubro último e já foram ouvidos em audição mais da metade dos 189 arguidos do processo 32/2018. Barreiras com capacidade para resistir a impactos de até 20 toneladas estão montadas na ponte Maputo-Catembe para proteger os automobilistas. Também, por questões de segurança, não será permitida a travessia de peões na infraestrutura que abre já este sábado. A segurança é um dos aspectos importantes acautelados na ponte Maputo-Catembe. Estamos no vão suspenso de 680 metros e aqui, em matérias de segurança, destaque vai para esta barreira de proteção com 1,5 metro e capacidade para resistir a um impacto de 20 mil quilos. O que significa, por outras palavras, que em caso de acidente, muito dificilmente uma viatura pode derrubar esta barreira. E caso isso aconteça, existe uma segunda barreira a 2 metros deste local para a proteção dos usuários da ponte. E a ponte terá 3 barreiras, todas de aço. 2, situadas nas laterais, visam evitar o risco de queda das viaturas e uma, na parte central, serve de separador entre os 2 sentidos, cada um composto por 2 faixas. A altura das barreiras tem em vista não permitir despenhamentos em casos de acidentes de viação. Os elementos que se encontram aqui embaixo, os parafusos, em número de 10, devem responder a esta exigência. Até 20 kN é o limite para aguentar esta estrutura. Depois, havendo algum incidente, temos que vencer esta estrutura e depois temos a outra estrutura cujo dimensionamento foi na ordem de 1,5 kN para as outras guardas, digamos, extremas. E para chegar àquelas temos que fazer qualquer coisa como 2 metros de arrastamento. Deduz, teoricamente, que se alguém tem que chegar ali, tem que ter vencido isto. Provavelmente a energia já está dissipada para chegar à outra parte extrema para uma eventual situação de cair no mar. A ponte com maior vão suspenso de África foi concebida para uma velocidade de até 80 km/h, mas por razões de segurança, o limite de velocidade será de 60 km. As linhas contínuas mostram a proibição de ultrapassagens e também não serão permitidas paragens. A velocidade vai ser limitada. Em princípio, a ponte foi desenhada para uma velocidade de projeto de 80 km/h, o que significa que na fase de operação o cenário vai mudar, tem que estar abaixo disso. E não há espaço para ultrapassagem, como podemos ver, a sinalização horizontal diz isto. Não há espaço para paragens, há de haver paragem de emergência, daqui o corredor do amarelo para as guardas de segurança o diz. Todas estas regras devem ser cumpridas a partir do próximo sábado, 10 de novembro, data da abertura da infraestrutura. Outra informação importante sobre a ponte é que não será permitida a passagem de peões devido a questões de segurança relacionadas ao porto de Maputo, ali localizado.
A imagem de Hermenegildo Ziban, Antônio Tiwa, STV. Vamos, a esta altura, olhar o mundo. Decorrem hoje as eleições intercalares nos Estados Unidos da América, que deverão ditar a nova composição do Congresso e do Senado. Caso os democratas reconquistem o Congresso, Donald Trump poderá ter dificuldades para governar. Ao todo, são 36 estados onde decorrem as eleições intercalares norte-americanas que poderão diminuir ou reforçar o poder de Donald Trump. As sondagens mostram que os democratas poderão reconquistar a Câmara dos Representantes, onde dispõem de 193 assentos contra 235 dos republicanos. Entretanto, o Senado poderá continuar sob o controle dos republicanos. No estado ONU, Trump pediu mais votos para os republicanos. Estão prontos? Quem vai votar na terça-feira? Não se esqueçam. Se querem mais caravanas de migrantes e mais crime, votem nos democratas. Mas se querem fronteiras fortes e comunidades seguras, votem nos republicanos. Por sua vez, o antigo presidente norte-americano Barack Obama voltou a pedir a defesa dos direitos humanos a tempo inteiro. Há pessoas que pensam que certos avanços, como tratar as mulheres com respeito ou não julgar as pessoas com base na cor da pele ou no apelido, eram irreversíveis. De repente, as pessoas acordaram e perceberam que temos de lutar por esses direitos. Caso os democratas reconquistem a Câmara dos Representantes, Trump incorre no risco de enfrentar impeachment por alegada interferência russa nas eleições de 2016 e fuga ao fisco, um crime cometido pelos seus próximos. A esta altura, contacto direto com os Estados Unidos da América através do jornalista moçambicano Tomás Vieira Mário. Com a maioria dos lugares na Câmara dos Representantes e no Senado, o Congresso foi nos últimos 2 anos controlado pelos republicanos. Nestas eleições, as sondagens valem o que valem, mas a questão que lhe coloco, Tomás, é: vai tudo continuar a girar à volta de Donald Trump ou nem por isso? Tomás, consegue-me ouvir? Boa noite. Uma insistência de Tomás Vieira Mário, que se encontra nos Estados Unidos da América, para nos trazer o cenário que se vive a esta altura, portanto, em dia de eleição. Tomás, muito boa noite. Consegue nos ouvir? Não é desta. E ainda nos Estados Unidos da América, tanto os Estados Unidos da América ameaçam com mais sanções contra o Irão caso o país não abandone o seu programa nuclear. A medida foi anunciada no mesmo dia em que entraram em vigor as sanções contra o petróleo e o sistema bancário iranianos. É praticamente um braço de ferro que está a acontecer entre os Estados Unidos e o Irão. Quando na segunda-feira entraram em vigor as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Irão, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que continuaria a exportar o petróleo pelo mundo como forma de enfrentar a pressão norte-americana. Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo afirmou que Washington continuaria a fazer pressão implacável contra o petróleo e o sistema bancário iranianos até que a economia entre em colapso, caso o Irão não abandone seu programa nuclear. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, reiterou as palavras de Pompeo, tendo dito que haverá mais sanções duras que aquelas que entraram em vigor esta segunda-feira. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu saudou a decisão da Casa Branca e considerou o Irão inimigo número 1 dos 2 países. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado para as principais cidades moçambicanas. Noite de chuva para a cidade de Maputo e amanhã irá registrar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 16.
22 de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 19. No centro do país, 39 graus de máxima para Tete, 21 de mínima, 24 de máxima no Chimoio e 13 de mínima, enquanto que Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Climane, 34 de máxima e 18 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 31 graus e uma mínima de 16, 30 de máxima para Pemba e 21 de mínima. Nampula, 36 de máxima e 19 de mínima. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite e bom dia para os Estados Unidos, concretamente em Las Vegas, onde voltamos a estabelecer contacto com Tomás Vieira Mário, que acompanha o processo eleitoral intercalar. Boa noite, deste lado. Tomás, podia-nos lançar o cenário que está envolto a este todo processo? Muito boa noite. A partir da cidade de Las Vegas, Estados Unidos, onde estamos a operar o processo eleitoral do termo ou eleições intercalares, num processo marcado por um clima de muita polarização, para não ter participação entre as duas principais forças do há uma impressão de que um discurso de divisão, um discurso até de apelo ao medo, de que qualquer lado se perder poderá pôr em causa si. E esse tom de discurso de medo, de que acentuou-se nos últimos dias que hoje, como se sabe, o sistema americano permite que a votação decorra ao longo do... Dificuldades técnicas neste contacto com Tomás Vieira Mário. Seguramente que este processo eleitoral nos Estados Unidos da América irá merecer atenção noutros blocos informativos, tanto da STV como da STV Notícias. Voltamos ao país para dizer que a Federação Moçambicana de Futebol diz que a organização dos dois jogos das seleções nacionais de Sub-23 e principal nos dias 16 e 18 de novembro corrente estão totalmente asseguradas, ou melhor, está totalmente assegurada a organização, nomeadamente em relação à venda dos bilhetes, bem como em relação à preparação das equipas. Com dois jogos no mesmo final de semana, nomeadamente da seleção sub-23 a 16 de novembro e da seleção principal a 18 do mesmo mês, a Federação Moçambicana de Futebol desdobra-se em garantir que toda a organização esteja assegurada. E para tal, o organismo já iniciou com a venda dos bilhetes. Os preços de ingresso deste jogo e que já estão à venda ao preço único de 100 meticais. Já iniciamos a venda dos bilhetes dos jogos dos Mambas, Moçambique e Zâmbia. Há pré-venda que iniciou ontem até a próxima quinta-feira, dia 15, ao preço de 100 meticais e 200 meticais para a parte coberta. A seleção sub-23 já não vai contar com os préstimos de Bruno e Neymar, jogadores que atuam em Portugal. Isto prende-se a questões documentais, portanto, de residência. Significa que ainda não estão completamente legalizados, não podendo sair de Portugal, correndo o risco de ter complicações na entrada. Os Mambinhas sub-23 jogam a primeira mão da primeira eliminatória no dia 16 pelas 18 horas, diante do Eswatini, e a segunda mão a 20 do mesmo mês em Mazine, enquanto os Mambas recebem a Zâmbia para a quinta jornada de qualificação ao CAN 2019. Os dois jogos de Maputo terão lugar no Estádio Nacional do Zimpeto.
Na mesma ocasião, Filipe João falou das afrotaças na sua época de transição e confirmou que o país vai ser representado pela União Desportiva de Songo, que vai disputar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O único clube que estará ainda, se calhar com férias de 1 semana ou 2 semanas, porque tem compromissos internacionais, é a União Desportiva de Songo, que vai realizar pelo menos os jogos da pré-eliminatória ou primeira eliminatória, se o sorteio realmente for publicado. Comemora-se hoje o Dia Mundial do Saxofone. Como forma de celebrar a data, o instrumentista e saxofonista moçambicano Moreira Xunguissa organizou um corte de bolo em Maputo. O mundo celebra esta terça-feira o Dia Mundial do Saxofone, um instrumento concebido pelo belga Antoine Joseph Saxe, mais conhecido como Adolphe. Saxe dedicou-se em vida à construção de instrumentos de sopro e com especial destaque ao saxofone. Foi em homenagem a ele que essa data foi transformada em Dia Mundial de Saxofone. Moreira Xunguissa, um devoto de saxofone, não deixou o dia passar em branco. Proporcionou uma tarde de corte de bolo, onde o saxofone era o tema de fundo. Em Moçambique não é uma vila. Hoje, desde a geração de Billy Cuca, desde a geração de Chico da Conceição, o próprio Chico Antônio, Zé Mcavel, trompetistas, Zé Calais, saxofonista de Goruane, hoje temos artistas tipo Orlando Venherec. Os seguidores de Xunguissa, carregados de seus respectivos instrumentos, cantaram enquanto o bolo era cortado. Cantaram para o saxofone e para eles próprios, porque esta terça-feira é também o dia do saxofonista. Na mesma ocasião, mostraram ter o domínio na história do instrumento que aprendem diariamente. É um dia que se celebra o nascimento do criador do saxofone, Adolphe Saxe, que foi um criador belga. Ele criou o saxofone, depois ele achava que era necessário criar o maior instrumento de sopro de todos os tempos. Saxofone, também conhecido popularmente como sax, é um instrumento de sopro patenteado em 1846. Um minutinho para as 9 da noite, é o fim do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Eu aguardo por si na STV Notícias para mais uma viagem informativa. Até lá.